a todos, eu sou a Inês e bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje vou-vos falar sobre a unidade 7 do Manual de Economia A do 10º ano, que fala-nos sobre a poupança e o investimento. Antes de mais, a poupança é o rendimento disponível menos as despesas de consumo. E quais é que são os destinos da poupança? Temos o entesouramento, os depósitos bancários e o investimento. Relativamente ao entesouramento, basicamente é guardar a poupança sem lhe dar destino. Relativamente aos depósitos bancários, é constituir um depósito a prazo, o que vai fazer com que o valor da poupança aumente devido às taxas de juros passivas. Depois, o investimento pode ser quando as famílias constituem uma empresa, o que vai fazer com que invistam em bens de produção, o que vai fazer aumentar a produção e leva à criação de emprego e ao aumento das exportações. Depois, podemos distinguir dois tipos de investimento: o investimento privado e o investimento público. O investimento privado é aquele que é feito pelas empresas ou então pelas famílias na compra de habitação. Atenção que apenas é considerado um investimento feito pelas famílias se for na compra de habitação. Se for na compra de um carro, de um casaco, de uma cama, tudo isso apenas é uma despesa de consumo e não um investimento. Depois, relativamente ao investimento público, é um investimento feito pelo Estado, pode ser na construção de uma escola ou na construção de um hospital, entre outros. E quais são as funções do investimento? O investimento tem a função de substituição, de inovação e de aumento da capacidade produtiva. Relativamente à função de substituição, basicamente consiste em substituir o capital obsoleto existente por outro que esteja apto a produzir. Relativamente à função de inovação, consiste na aquisição de equipamentos inovadores que levem à atualização tecnológica. E por fim, o aumento da capacidade produtiva consiste no facto das empresas investirem em bens para ampliarem a capacidade produtiva da empresa que está instalada. Temos também três tipos de investimento: o investimento material, o investimento imaterial e o investimento financeiro. O investimento material consiste na aquisição de bens de produção, como é o caso de matérias-primas, de instalações, entre outras. Depois, o investimento imaterial consiste em investimento em publicidade, marketing, relações públicas, na formação dos trabalhadores ou em investigação e desenvolvimento. Por fim, o investimento financeiro consiste no aumento do capital da empresa através da venda de ações e obrigações. Mais à frente vamos ver estes dois conceitos. Agora vamos passar à formação de capital. A formação de capital é a formação bruta de capital fixo mais a variação de existências. E o que é isto? A formação bruta de capital fixo consiste no valor dos bens duradouros, como é o caso das máquinas e das instalações. E a variação de existências consiste no valor dos bens de produção, como é o caso de matérias-primas e subsidiárias, e também consiste no valor de produtos em curso de fabrico ou já acabados. Agora vamos passar a um tema também bastante importante, que é a inovação tecnológica e a investigação e desenvolvimento. Basicamente, na inovação tecnológica nós podemos distinguir a inovação do produto e a inovação do processo. A inovação do produto consiste em novos produtos no mercado e a inovação do processo consiste em ter novas técnicas de produção ou novos processos de fabrico. E agora vamos ler um texto que nos fala sobre isto, que é bastante importante. A atividade de investigação e desenvolvimento, ao permitir a introdução de inovações tecnológicas nas empresas, contribui para a racionalização dos recursos utilizados, gerando aumentos na produtividade do trabalho. Consequentemente, as empresas produzem mais com os mesmos recursos, o que se traduz na redução dos custos de produção e na diminuição do preço de comercialização dos bens. Basicamente, temos que ter a noção que a inovação tecnológica e também a investigação e desenvolvimento
leva a que as empresas consigam a máxima produtividade, que basicamente é o objetivo de todas as empresas. Ou seja, leva à redução dos custos de produção por unidade e também, consequentemente, a ganhos de produtividade. Agora vamos falar sobre o financiamento da capacidade da atividade económica. Aqui podemos falar sobre a capacidade de financiamento e a necessidade de financiamento. A capacidade de financiamento é basicamente quando as empresas têm mais recursos do que precisam. E a necessidade de financiamento é o oposto, é quando as empresas precisam de ajuda externa para se financiarem. Portanto, associado à capacidade de financiamento, temos o financiamento interno, ou seja, o autofinanciamento, e associado à necessidade de financiamento, temos o financiamento externo. O financiamento externo pode ser feito de forma indireta ou de forma direta. De forma indireta é recorrer aos bancos através dos empréstimos e de forma direta consiste na emissão de ações ou na emissão de obrigações. Agora vamos passar ao assunto da taxa de juros. Basicamente temos de ter noção que quando a taxa de juros é baixa, isso faz com que desincentive a poupança das famílias e, por outro lado, incentive o consumo com recurso ao crédito e também incentive o investimento em capital. Por outro lado, quando a taxa de juros é alta, vai incentivar a poupança das famílias, desincentivar o consumo com recurso ao crédito e desincentivar o investimento em capital. Agora vamos passar a falar sobre os bancos. Os bancos, podemos dividir as ações dos bancos por operações ativas e operações passivas. As operações ativas dos bancos correspondem à concessão de crédito e também à cobrança de juros calculados a uma taxa, que é a taxa de juros ativa, e as operações passivas dos bancos correspondem à recepção de depósitos e pagamento de juros calculados a uma taxa, que é a taxa de juros passiva. Normalmente a taxa de juros passiva é sempre superior à taxa de juros ativa. Podemos ainda falar sobre tipos de crédito. Temos o crédito à produção e o crédito ao consumo. O crédito à produção é feito pelas empresas, em que pode ser o crédito ao funcionamento e o crédito ao financiamento. O crédito ao funcionamento contribui para o normal funcionamento das empresas, normalmente é quando as empresas estão em risco de falência, e por outro lado, o crédito ao financiamento contribui para o aumento da capacidade produtiva da empresa. Depois, o crédito ao consumo é o que é feito pelas famílias. Também podemos ainda falar sobre o crédito a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O crédito a curto prazo é aquele que é feito em menos de um ano, como é o caso quando queremos adquirir um computador, um telemóvel ou até uma televisão. O crédito a médio prazo vai de 1 a 5 anos, normalmente está associado à compra de um carro. E o crédito a longo prazo dura mais de 5 anos, que normalmente está associado à compra de habitação. E quais são as funções de crédito? As funções do crédito é o aumento do consumo, pois disponibiliza recursos às famílias e ao Estado para a aquisição de bens de consumo e também proporciona recursos necessários ao investimento, ou seja, permite às empresas aumentar a sua capacidade produtiva. E há uma relação entre o crédito e a criação de moeda. Basicamente, os bancos têm como função serem intermediários financeiros e também criadores de moeda. O que é que isso significa? Os bancos criam moeda ao disponibilizarem maiores quantidades de crédito à economia do que o montante dos depósitos recolhidos junto dos agentes económicos. Ou seja, há pessoas que fazem créditos e conseguem obter e comprar coisas e bens, mas na realidade esse dinheiro não existe, pois os bancos não têm esses depósitos, não têm esse dinheiro em depósitos dos seus agentes económicos. É tudo uma ilusão, assim dizendo, o que vai fazer com que as pessoas gastem mais do que há, assim dizendo. Lá está, os bancos criam moeda. Passando ao assunto das instituições financeiras,
nós podemos falar sobre as instituições financeiras monetárias e não monetárias. As monetárias são aquelas que concedem crédito, mas também recebem depósitos, que basicamente são os bancos, e aqui é importante falarmos sobre o Banco de Portugal. As 4 funções principais do Banco de Portugal é que é o Banco Emissor, a Caixa Geral do Tesouro, o Cofre Central do Tesouro e também o Supervisor do Sistema Bancário. Relativamente às instituições financeiras não monetárias, estas apenas concedem crédito. E como exemplo disso temos as sociedades de leasing, as sociedades de factoring e a sociedade de capital de risco. Sobre a sociedade de leasing, basicamente colocam à disposição de outras instituições bens móveis ou imóveis mediante o pagamento de um montante. Como eu costumo dizer, as sociedades de leasing estão muito associadas aos alugueiros. Depois, a sociedade de factoring adquirem a outras instituições os seus créditos a curto prazo. Ou seja, imaginem, uma empresa está a fazer uma encomenda para uma X pessoa, para um X empreendedor, e essa encomenda é tão grande que vai durar 3 meses a ser conseguida. No entanto, durante esses 3 meses, a empresa necessita de pagar os salários aos trabalhadores, pagar os custos de produção, entre outras coisas. Mas apenas recebe o dinheiro dessa encomenda, o montante dessa encomenda, quando a terminar. Portanto, durante esses 3 meses, a empresa tem de assegurar esses custos e, por isso, recorre a uma sociedade de factoring que basicamente vai pagar a essa empresa um montante para essa poder pagar os salários e os custos de produção, entre outros. E depois, no final, quando essa pessoa que fez a encomenda enorme pagar à empresa, digamos que esse mesmo dinheiro vai para a sociedade de factoring. Depois temos a sociedade de capital de risco, que basicamente participam temporariamente no capital social de outras empresas ou no financiamento de projetos de elevados custos. Ou seja, as sociedades de capital de risco estão associadas àquelas empresas que estão ou em falência ou então querem fazer elevados investimentos. Por isso, recorrem às sociedades de capital de risco, que não só vão ajudar monetariamente, como também na gestão da empresa. Depois, pressupõe-se um crescimento dessa empresa e os lucros obtidos vão ser divididos entre a empresa e a sociedade de capital de risco. Agora vamos falar sobre o mercado de títulos, ou seja, um mercado onde se transacionam valores mobiliários. Aqui podemos distinguir o mercado primário do mercado secundário. O mercado primário é onde se transacionam os títulos que entram pela primeira vez no mercado e o mercado secundário é onde se transacionam os títulos que já se encontram em circulação. O sítio onde há mesmo a venda e a compra de ações é a Bolsa de Valores. Penso que já todos ouviram falar nela. Agora vamos passar para a definição de ações e obrigações. Basicamente, as ações são títulos representativos do capital social das sociedades anónimas, podendo ser emitidas a quando da sua constituição ou para o aumento do capital social. Como eu costumo dizer, as empresas dividem-se em bocadinhos e cada bocadinho representa uma ação. Imaginem que uma empresa divide-se em 50 partes. Depois, se eu comprar uma ação dessa empresa, significa que vou ter X% de poder na empresa, correspondente ao bocadinho que eu comprei, que é a ação, certo? E isso faz com que o capital, o montante, basicamente o dinheiro da empresa cresça e assim conseguem obter recursos financeiros dessa forma, através da emissão de ações. Depois temos as obrigações, que são títulos de crédito de longo prazo representativos de um empréstimo a uma empresa. As obrigações tanto podem estar associadas a empréstimos a empresas, como também podem estar associados a empréstimos ao Estado.
E basicamente, quando nós falamos sobre a dívida pública, estamos a falar sobre isto das obrigações associadas ao Estado. Para terminar, vamos falar sobre o investimento externo. E nós no investimento externo temos o investimento direto estrangeiro e o investimento em carteira. O investimento direto estrangeiro é a compra ou construção de raiz de uma empresa num país por parte de um não residente. Ou seja, um residente português compra as ações todas de uma empresa francesa. Ou seja, compra a empresa na totalidade. Isto vai ter vantagens e desvantagens. As vantagens é o aumento da formação de capital, a criação de emprego e o aumento da produtividade. No entanto, as desvantagens são a excessiva dependência da economia deste tipo de investimento e também os lucros obtidos através do processo produtivo são investidos noutros países. Depois, no investimento em carteira, basicamente é a aquisição de ativos financeiros sem o objetivo de desenvolver a atividade no país. Ou seja, um residente português compra algumas ações de uma empresa francesa, não todas. É esse o raciocínio. É este o resumo da unidade 7. Acabo assim de rever a matéria toda do manual do 10º ano de Economia A. Espero que tenham-vos ajudado e vemo-nos no próximo vídeo.